ao vivo, iniciando uma gravação. Eu tomei umas notas aqui, fiz um texto, mas a minha ideia é conversar com o promotor Deltan Dallagnol. Conversa franca faz bons amigos. A frase não é minha, é de um dos meus líderes na juventude, quando eu comecei a fazer política, achar que tinha que participar da mudança do mundo, uma mudança positiva do mundo. É de Dom Helder Câmara. Eu fui um dos maiores entusiastas do início da Operação Lava Jato. E vocês que acompanham o meu Face Live, que acompanham o meu Twitter, sabem disso. E os que acompanham a televisão do Senado também sabem disso. Depois me aborreci um pouco com alguns desvios, mas eu nunca neguei a importância da Operação Lava Jato para o Brasil. Ela tirou a tampa da caixa, mostrou a corrupção numa boa parte da política, a corrupção do sistema. Isso é o fundamental, a corrupção do sistema e a influência de interesses do capital financeiro, o famoso capital vadio, na política. E os interesses de outros países no Brasil também se manifestam com muita clareza. Mas vamos lá. Diz o procurador Dallagnol que todos os prefeitos, ou praticamente todos os prefeitos, governadores e políticos, são corruptos, pois só defendem seus interesses pessoais e não os interesses públicos. Acontece, Dallagnol, que esses políticos, notadamente os parlamentares, são os mesmos que deram a vocês, a você, Dallagnol, aos promotores de todo o Brasil, o poder absoluto de insultá-los sem que sejam por isso responsabilizados. Insultá-los de modo a não pagar nada pelos insultos, muitas vezes gratuitos, de que são vítimas. O procurador Dallagnol se vê como um santo. Ele observa o meio político com lentes, como na história de Savonarola, Torquemada ou Diló. Acha que todos os suspeitos de corrupção devem ser consumidos pelo fogo, exceto, provavelmente, ele mesmo. Se alguém olhar para trás, como a mulher de Ló, vira estátua de sal. Dr. Dallagnol não percebe que esse processo de corrupção das elites atinge a ele mesmo, atinge a todos, os parlamentares, os salários, os nossos salários, o meu salário é desproporcional ao salário que recebe o povo trabalhador que está construindo o Brasil. Auxílios, residências e outra série de artifícios que vão inchando e estourando o famoso teto constitucional. O doutor Dallagnol prestou um serviço maravilhoso ao Brasil comandando a Operação Lava Jato. Mas ele não é o santo que pretende ser. Dr. Dallagnol é um homem de sorte. Ele sabe que existe mesmo no Congresso Nacional um bando de vigaristas, de ladrões do patrimônio público. Algo como 2/3 do plenário, eu diria. Todos comprados pelos governos para fazer passar suas emendas e, no caso desse liberalismo econômico, ponte para o futuro, leis infames que ofendem o interesse dos trabalhadores, da CLT, da aposentadoria e da soberania brasileira, como é o caso da entrega, por exemplo, do petróleo e, posteriormente, a isenção da cobrança de impostos em relação às petroleiras. Essa maioria permite ao promotor Dallagnol, eu acredito que permite, generalizar os insultos sem risco de tomar pela frente um processo criminal. Com isso, ele pode, olimpicamente, ignorar a existência de centenas de políticos, milhares de políticos, que dedicaram a sua vida inteira à defesa do interesse público. E os políticos que tentam, infelizmente, sem conseguir ainda, fazer, por exemplo, aprovar um projeto de lei contra o abuso de autoridade
voltado, sobretudo, para coibir a arbitrariedade dos poderosos contra os pobres e contra os fracos. E contra gente como o promotor Dallagnol nos seus momentos de suprema arrogância. A Lava Jato teve muitas consequências positivas e ela não deve parar. Ela tem que ser contida na sua arbitrariedade que prejudica o Brasil e vai construindo uma espécie de uma ditadura de corporações de carreiras do Estado. Mas ela teve, entre as suas consequências deletérias, a que tornou um grupo de procuradores pouco experientes da vida, com pouco conhecimento de história, de economia, de sociologia, senhores absolutos do bem e do mal. Savonarolas. Mas é bom lembrar que o Savonarola, depois de ter queimado na frente do Palácio Vecchio em Florença dezenas, centenas de infiéis, acabou ele mesmo sendo queimado por ordem do Papa no mesmo lugar onde fritava as pessoas que ele considerava suspeitas, sem um julgamento sério e com a mobilização da sua ira santa, da sua santidade pessoal na qual ele acreditava e exercia contra os outros que não pensavam como ele. A articulação desse grupo de procuradores com uma mídia venal e intriguista dominada pelo capital financeiro, pelos interesses de outros países, atuando a mídia e os procuradores como uma espécie de sentinelas dos interesses norte-americanos, tem nos exposto, procurador Dallagnol, a verdadeiros crimes de lesa pátria. O Brasil está perdendo a sua condição de Estado social, a sua soberania, e está se condicionando ao domínio absoluto do capital financeiro. A revelia da ação das instituições. Não há maior agressão ao interesse público do que este crime contra o Estado social que está sendo cometido no Brasil. E em algum momento, Dallagnol, no futuro, isto será cobrado. E talvez esta cobrança venha a colocar em xeque o próprio sistema jurídico brasileiro, mediante uma limpeza geral que só pode ser feita através de uma Assembleia Nacional Constituinte, de uma Constituinte. E não se engane, Dallagnol, a Constituinte pode tudo. Ela é a vontade soberana da população brasileira. Quero cumprimentar os procuradores e você, Dallagnol, pela Lava Jato, serviço prestado ao Brasil. Mas, ao mesmo tempo, quero recriminá-los pela arrogância, pela prepotência, pela aliança com uma imprensa corrupta e pelo que vocês estão fazendo no sentido de prejudicar o Estado social brasileiro que está sendo destruído. Mas lembro, mais uma vez, a você, procurador, e a todos os outros que se comportam dessa maneira. Savonarola foi queimado na frente do Palácio Vecchio, em Florença, no mesmo lugar onde incendiou tantos inocentes anteriormente. Valeu? Essa conversa poderia ter sido pessoal, eu poderia ter procurado uma forma de conversar com o procurador ou com os procuradores, mas eles estão com o intuito e a prática de mobilizar a sociedade como verdadeiros savonarolas, exercendo a sua suposta santidade. Tudo o que eles fazem é público, como aquele jogral que participaram, inclusive, me recriminando por ter assinado a lei de abuso de autoridade. Como eles fazem tudo em público, eu converso com eles publicamente também. E talvez até algum dia possamos nos entender, porque afinal, como dizia Dom Helder Câmara, conversa franca faz bons amigos. Faz ou não faz? Vamos ver.